Se você gostou de Thor, Amor e Trovão, não sei se esse vídeo é pra você não, cara. A gente aqui não curtiu não. Fala aí, editor, o que você achou? Um monte de bosta. Alô, meus heróis, sou Rafa Assis, aqui no Heróis da Poltrona, e vim falar com você um pouquinho sobre essa fase 4 da Marvel. Cara, o que será que tá havendo com a Marvel? Olha, primeiro ponto que eu queria falar com vocês é esse filme do Thor, que é o mais recente. Cara, que piada de péssimo gosto, né? O filme tem coisas boas, tem alguma coisa legal, o gore tá bacana e tal, mas esse filme não se leva a sério, cara. É piada o tempo inteiro. Taika Waititi na direção. Ele se encontrou no Thor Ragnarok, eu achei bacana, legalzinho e tal, mas para esse Thor agora, Amor e Trovão, eu acho que ele exagerou muito na medida. Tudo é comédia, cara. Olha, Nova Asgard, comédia. Valkyria como rainha, comédia, apesar do personagem ser maneira. Pô, os bodes, comédia, mas é uma boa comédia, né, bode? O Thor mesmo, a trajetória do Thor foi toda jogada no lixo, poxa. O Thor que teve uma trajetória bacana, especialmente em Vingadores, Guerras Infinitas e Ultimato, virou uma piada de péssimo gosto, né? A Jane Foster Thor ficou bacana, o Gore também bacana, mas os dois inseridos também numa grande piada, cara. Que triste aquele Korg também, gente, é piada o tempo inteiro. Zeus é uma piada o tempo inteiro. As cenas com Zeus, cara, péssimas, tudo ali ruim. Então o filme tem até boas ideias, mas, cara, jogada num todo fica uma bosta. E eu dou aí 2 de 5, se eu for fazer uma nota, 2 de 5, 2 poltronas de 5. Mas a gente vai fazer uma análise melhor na nossa live, que vocês vão ver aí, provavelmente o link vai aparecer aí no futuro. Essa live vai ser feita depois dessa gravação. Mas, cara, nem sei se merece uma análise tão séria. Um filme que não se leva a sério, um filme que é uma piada plena. Tem um elemento ou outro bacana, mas não tá valendo. E vamos falar um pouquinho de outros pontos problemáticos aí dessa fase 4 do MCU. Editor, bota pra mim os filmes aí e séries da fase 4 do MCU. Bota pra aparecer aí na tela, por favor. Beleza? É isso aí. Cara, olha só. Tem filme bom, claro, pô, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é maravilhoso. Nós aqui também gostamos de Doutor Estranho 2, no Multiverso da Loucura, mas eu sei que muitos de vocês aí não gostaram, tem controvérsias, tem problemas, por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui, beleza? Bom, um dos pontos problemáticos que o MCU está passando agora, eu acho que vai muito por causa das variadas visões que o MCU tem. Cara, são muitas séries e muitos filmes aparecendo aí, e tem muitos diretores, cada diretor com a sua visão. Você tem o Taika Waititi que vai para comédia, mas você tem o Sam Raimi, por exemplo, que dirigiu aí o Doutor Estranho 2, ele foi pro terror. Beleza, cada um com a sua linguagem, mas você entende que as linguagens às vezes não se conectam quando a gente coloca um todo? Você tem o Homem-Aranha com filme de adolescente, legal, o Sem Volta pro Lar talvez até tenha mudado um pouquinho isso, deu o Homem-Aranha um tom mais adulto que o MCU talvez precisasse, mas esse filme sozinho carrega uma grandeza épica que talvez os outros não carreguem junto. Tá, eu sei que um dos problemas é a galera tá esperando muito depois de Ultimato. Vamos parar, reduz a bola aí, pessoal. Mas, cara, as direções variadas, cada um com seu propósito, parece que não estão se encontrando. Cadê o seu Kevin Feige aí para amarrar o negócio? Parece que Kevin Feige está meio ausente, né? Não sei o que está havendo. Então você pega, assim, por exemplo, boas produções como Cavaleiro da Lua, que tem aí uma direção própria, mais voltada para a questão egípcia e tal, com um clima mais egípcio. Bacana, irado, mas faltou talvez uma conexão com o MCU. Você vê também o WandaVision, né? Que tem uma direção mais pensada para a questão da personagem, né, da Wanda mesmo. Legal, foi até imersivo, muita gente não gostou. Porém, ele não trouxe também essas conexões profundas para o que vem daqui para frente para o MCU. Soldado Invernal, Falcão e Soldado Invernal, já talvez tenha sido uma série mais com a cara dos filmes que você viu da MCU. As direções estão legais, mas cada um tá botando muita assinatura. E eu acho que isso está dando problema. Claro que é ruim na Marvel quando você não tem assinatura nenhuma, quando a coisa é só um produto, né, estético, né, voltado para vender. Mas quando também a direção não entra no ritmo Marvel, a coisa se perde um pouco. Sentimos a falta dos irmãos Russo, cara. Os irmãos Russo sabiam botar a sua direção, a sua assinatura e ao mesmo tempo conduzir uma grande obra da Marvel. Já por exemplo, você tem a Close Out dos Eternos, ela botou muita assinatura dela, o filme tem muitas coisas da assinatura dela, mas muita gente não se empolgou com o filme. Os Eternos realmente não empolgaram a galera, apesar de ser maravilhosa. Eu gosto muito da história, eu até curti o filme, mas entendo que muita gente não curtiu. Você tem a Kate Herron no Loki, que soube imprimir ritmo, a série bacana e tal, trouxe algumas explicações interessantes, trouxe alguns conceitos interessantes,
talvez tenha sido até a melhor série da Marvel no Disney Plus, para muita gente foi. Mas ainda falta um pouco da história do Loki, a gente sentiu que é uma série só, né? 6 capítulos, 6 episódios, faltou coisa, na minha opinião. Outro problema é essa própria variação de plataformas, né? Você tem o Disney Plus aí chegando, impondo um ritmo de produção para Marvel, séries com 6 capítulos, a ideia de um filme de 6 horas fatiado, que é uma coisa que até agora não entendemos. Não funcionou nem com a Marvel muito bem, nem com a Lucasfilm muito bem, né? Você vê as produções do Star Wars, tirando o Mandaloriano, que é incrível, mas você pega um Obi-Wan, por exemplo, já vê que a coisa fica minguada, o ritmo tá meio quebrado, né? Você entende que tá, sei lá, falta alguma coisa. Não sei se esses 6 episódios, como eles fecharam lá, fecham bem, porque sempre tem um episódio muito maneiro, tem outro episódio meio mais ou menos. Então fica igual o Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua é maravilhoso. Se eu pegar dos 6 episódios, mais ou menos 3 horas de duração são muito boas. Outras 3 a gente pode jogar e talvez fora, sinceramente. Se você pega a WandaVision, a mesma coisa. Tem coisa que é maneira, tem coisa que não é legal. Você pega Falcão e Soldado Invernal, tem pelo menos um episódio para jogar fora. Você pega Hawkeye, cara, Hawkeye é talvez a série inteira. É uma comédia muito pastelão, muito bobona. Outro que não entra nessa lógica de MCU e, cara, tirou até mesmo o brilho do Rei do Crime, cara. O Rei do Crime pareceu nada nessa série, ficou triste, né? Concorda, editor? É uma porcaria! Então, assim, tem muita inconsistência desse mercado de streaming, talvez uma demanda sob pressão da Disney, né? Não sei, ó, dinheiro, que não tá entrando em harmonia com a MCU, tá? O MCU já tinha filmes ruins antes disso tudo? Tinha, a gente sabe que teve Homem de Ferro 3, por exemplo, aquela bosta, aquele filme horroroso, mas, assim, tinha uma certa consistência na maior parte dos filmes. E aí a gente não está vendo com o streaming essa consistência toda. Acho que o streaming pode ter prejudicado. E outra coisa, muitas paradas que a gente vê aí, talvez a pessoa tinha que ter visto tal capítulo de tal série para poder entender o filme, e aí a coisa não está ficando interessante. Por exemplo, Doutor Estranho, muita gente não entendeu muito a Wanda porque não viu WandaVision. E aí, de fato, por não ter visto 6 episódios de uma série, prejudicou aí o entendimento de um filme principal do MCU. E tá faltando até isso. O que é principal no MCU e o que é auxiliar? As coisas estão se confundindo e isso talvez esteja criando uma confusão maior. Outra coisa discrepante é a questão de público, né? Miss Marvel parece ser para adolescente, né? Bem malhação, uma coisa bem teen mesmo. Enquanto você tem o Doutor Estranho, que é um pouco mais para o público adulto, talvez, né? Agora, até isso tudo bem. Dá para imaginar que a Marvel quer diferentes idades para diferentes produções, né? Mas quando amarra o enredo todo, fica complicado. Outro ponto muito importante que falta aí é a questão dos heróis terem sido nerfados. O que vocês acham disso? Doutor Estranho parecia muito mais forte contra o Thanos? Será que a gente não vê a mesma coisa do Thor também? Parece que o Thor era muito mais poderoso ou aprendeu muito mais com o Thanos do que agora nesse filme dele. Outra coisa que é muito complicada no MCU nessa fase atual é o abuso do CGI. Em todas as produções, nas mais recentes a gente tem visto mais, é um CGI em grande quantidade e um CGI tosco. Editor, coloca exemplos aí pra gente ver. Cara, muito tosco. O Thor 4 agora, esse Thor Amor e Trovão, ele abusa do CGI. Ele tem um abuso completo do CGI, eu acho que desnecessário. Você vê séries agora como Stranger Things, que usou lá o Vecna, que é efeitos práticos com o CGI, a coisa funcionou muito bem. Talvez a Marvel tivesse que usar um pouco mais dos efeitos práticos e talvez isso engrandecesse as suas séries. Então, cara, sinceramente, Marvel, maneira um pouquinho no CGI. Nesse ponto aí, acredito que a DC esteja até melhor, né? Você pega um Snyder Cut, por exemplo, a coisa está muito mais bonita. A Marvel, que já foi referência no CGI, com Homem de Ferro, por exemplo, falta para a Marvel encontrar um tom maneiro que não fique tão plástico, que fique uma coisa que funcione mais. Tá, o Cavaleiro da Lua também, ó, tem episódios bons com CGI e tem outros episódios que parece que foi produzido no fundo de quintal. Sinceramente, parece que qualquer editor meia boca foi lá, chegou e fez o trabalho. A She-Hulk, pelo que a gente já viu dos trailers aí, tá uma porcaria o CGI. Nem lançou a série, a gente já viu como o negócio tá ruim. Então, assim, o CGI da Marvel não está bacana. Esse é um ponto problemático do MCU nessa fase 4 aí. Outra coisa, cara, que tá causando muito problema, eu acho que isso já seria problemático de qualquer forma, mas talvez fosse melhor conduzido,
se tivesse aquela roteirização mais bem feita. São os conceitos da Marvel, porque nessa fase cósmica agora, os conceitos ficam complicados mesmo. Então assim, essa coisa de o que é incursão entre sistemas, você talvez nem saiba o que é isso, tá? Incursão entre universos paralelos, como é que é o conceito de multiverso? Isso talvez até a série Loki tenha ensinado um pouquinho bem, talvez o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas será? O que é um evento Nexus? Não sei, pergunta aí. Então assim, você vai ver vários conceitos que talvez não estejam sendo bem trabalhados por toda essa forma global de trabalhar eles. É tanta coisa que você acaba se perdendo em cada uma delas, né? Conceitos de deviantes, conceitos de o que são celestiais. O filme Eternos trouxe essa ideia, mas será que você entendeu? Você curtiu ou não curtiu o filme? Será que ficou bem apresentado isso? Será que está na média pra gente? Será que a Marvel soube se explicar bem? Tá? É diferente da apresentação de outros conceitos, por exemplo, as Joias do Infinito foram muito bem amarradas e bem trabalhadas, cada uma no seu próprio filme e depois todo mundo junto, entende? Mas fez um trabalho melhor. Até a ideia de Vingadores, você ouviu falar da iniciativa Vingadores? Isso apareceu em vários pós-créditos de vários filmes, até que isso se tornou uma realidade. O filme dos Vingadores teve o maior hype e foi um bom filme primeiro, não foi? Falei que foi, com certeza foi. Então assim, esses conceitos talvez não estejam apresentados da melhor forma possível, considerando o que a Marvel já fez no passado. Outra coisa, a própria dominação onírica, você entendeu muito no Doutor Estranho 2? Eu entendi, mas eu entendo que muita gente talvez não tenha entendido. Galactus está para se aproximar aí, segundo o filme do Thor deixou claro, com a eternidade aparecendo. E talvez, será que você vai entender bem esse conceito? Já não sei, talvez, como vai ser feito isso. O último Galactus que apareceu foi horrível, né? Lá no Quarteto Fantástico e Surfista Prateado, esse último Galactus que apareceu foi muito tosco. O único desses conceitos que eu achei que talvez tenha ficado bem apresentado é o Vigia, tá? No What If. Aliás, a melhor produção da Marvel nessa fase 4, junto com Homem-Aranha Sem Volta para o Lar. O What If é muito bom, cara. Não perca o What If. É muito maneiro essa produção. Outro problema é a ausência de focos narrativos, cara. Você não tem um foco narrativo principal aparecendo ali. Tudo bem, cada filme ele tem que ter o seu próprio desfecho. Isso é legal, e isso a Marvel às vezes pecava nisso, pela falta de um desfecho próprio para o filme, para estar muito conectado com o multiverso. Eu entendi que a Marvel tentou fazer o dever de casa para parar com isso, acabou não fazendo muito, porque essa fase 4 parece que tá tendo links, só que os links estão sendo muito mal feitos, e não está havendo uma convergência geral numa história só, num grande vilão. Você vê, por exemplo, os Eternos apontando a ideia aí dos Celestiais, do que pode aparecer, talvez, uma possibilidade do Galactus, será? Mas aí você vê, de repente, Loki indo para o Kang, o Conquistador, e aí você vê depois o Cavaleiro da Lua também trabalhando o Kang, o Conquistador, num pequeno easter egg muito bobo, num sarcófago. E aí você vê o Doutor Estranho já com Mephisto, o Pesadelo, coisas parecidas, né? Aí você vê, por exemplo, o Thor agora, já talvez brincando com a possibilidade de Galactus. O que tá vindo de verdade? Porque assim, no MCU no passado, a gente viu o Thanos muito bem construído, né? Sua trajetória, até mesmo nos pós-créditos, ou não. Então você vê assim, a trajetória dele está muito bem construída. E agora parece que Kevin Feige de novo está dormindo, cara. Não está olhando para o que está acontecendo na Marvel. Então, gente, a nossa crítica fica aí. Está faltando uma linha narrativa principal que apareça interconectada nos filmes, do jeito que a Marvel já fez no passado. E que falta fazer agora. E o último ponto que falta colocar para vocês, que aí é uma crítica minha pessoal, é o seguinte: a falta de consistência do roteiro, considerando a história toda. Porque, por exemplo, os heróis derrotaram Thanos. E o que se faz disso depois da derrota? Eles se desunem, eles vão cada um para um canto, e é isso que os filmes estão mostrando. Entendo que cada um tem que ter o seu protagonismo no seu filme. Mas, cara, não faz muito sentido, por exemplo, Thor ter um problema com Gore e pedir ajuda dos deuses, mas não pedir ajuda do Doutor Estranho, por exemplo. Não procurar, de repente, amigos que ele já tem aqui. Então, falta uma consistência dos Vingadores e dos seus agregados, né, da galera que lutou contra o Thanos. O pessoal está um pouco mais unido e se buscando e realmente ter um conselho. De repente, a fundação dos outros grupos de Vingadores. Tá? A Marvel está vindo aí com novos Vingadores, os Jovens Vingadores. Os Jovens Vingadores está vindo aí, mas assim, tá tudo vindo aí numa velocidade que talvez não seja tão bacana. Então, assim, são pontos que nós achamos que a Marvel aí está pecando. Kevin Feige está reunido, segundo aí uma entrevista, segundo a gente viu ele, estava reunido com os grandes figurões do roteiro da Marvel, num sítio, numa fazenda, uma coisa parecida.
e eles estavam pensando todas as próximas fases da Marvel nesse lugar que eles estavam ilhados aí de toda a comunidade, de todo mundo. Espero que essa reunião traga novidades, traga coisas boas. Sabemos que temos coisas aí que são limitadas por questões de direitos. X-Men está entrando só agora, depois da compra da Fox. Está demorando até muito para essa introdução, mas eu entendo que eles querem fazer uma coisa bacana. Homem-Aranha, a Sony tem os direitos, é sempre difícil essa articulação, mas aí o Homem-Aranha Sem Volta para o Lar realmente mostrou que é possível. Então, assim, tem um horizonte de possibilidades pela frente. O que será que a Marvel vai fazer? Coloca você aí a sua crítica, o que você acha dessa fase 4, o que você tem achado? Tem coisa boa, não tem coisa boa? Realmente nem tudo é ruim, mas coloca aí pra mim o que você achou, o que você achou desse vídeo. Comenta aí, compartilha o vídeo, curte, segue aí nossa página que a gente quer produzir o melhor conteúdo para você sempre. Aquele abraço, valeu meus heróis, tamo juntos!